Forte abraço, amigos, patriotas, cristãos das redes sociais. Estamos agora no último módulo da grande temática, a realidade histórica e escatológica global. Hoje, portanto, é o último módulo que teve início em dezembro e que hoje alcança o patamar de julho, portanto, 8º módulo. Dentro dessa temática, a realidade histórica e global da questão escatológica, a realidade histórica e escatológica global, temos o 8º módulo, o milênio e a instalação do governo cristão. Que coisa tremenda será isso, e nós vamos dar aqui umas pinceladas para que você, internauta, possa ter essa dimensão. Em primeiro lugar, a pedra de toque, o que vai ser o divisor de águas para que esse mundo receba um impacto, receba uma espécie de balanço geral, será o arrebatamento já ministrado para você. Naquele momento, a ingovernabilidade global, o estado de calamidade pública global serão iminentes e será completamente necessária a visão do anticristo, que vai estar imperando sobre este mundo por 7 anos durante a grande tribulação. Efetivamente, ele só governará 3 anos e meio, a metade dessa grande tribulação de 7 anos. Nesse momento, o mundo precisará, como você viu no último módulo, desesperadamente de um ordenamento, de um ajustamento, de uma reorganização, tal caos que provocou-se por ocasião do sumiço simultâneo e repentino em toda a face da terra, tendo esse o nome de arrebatamento. Muito bem, feito isso, nós teremos 7 anos de grande tribulação, também já ministrados a você, e finalmente, aquilo que realmente nos interessa para esse módulo, a instalação de um governo cristão. Será o milênio e a instalação de um governo cristão. Veja bem, nessa época de fim da grande tribulação, acontecerá algo extraordinário, a tal ponto que a palavra de Deus diz assim, preste bem atenção, devemos ver e crer e atentar agora para a vinda visível do Senhor, logo após a tribulação daqueles dias. Em Mateus 24, de 29 a 30, está escrito assim: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e o verão vindo com poder e muita glória. Perfeito. Nesse momento da vinda visível de Cristo, ele vai estabelecer o milênio, 1000 anos de governo sobre a face da terra. É preciso que entendamos que as nações nessa época estarão unificadas, porque dentro da grande tribulação elas foram unificadas pela globalização e consolidadas pelo recente governo do anticristo, que agora foi derrotado por ocasião do Armagedon, da Guerra das Guerras. Cristo venceu e agora Cristo pega ou as nações, um globo, um mundo totalmente unificado, e ele então vai impor a teocracia. Veja bem, queridos, sempre foi intuito de Deus governar com o seu visual, com a sua visibilidade divina. Porém, ele permitiu, pelo livre-arbítrio do homem, que o homem optasse, escolhesse seus reis, seus governantes, e finalmente desencadeou-se um processo que gerou a democracia. Quando Cristo voltar, olha essa notícia. Primeiro, arrebatamento, divisor de águas. Segundo, vinda visível. No final da grande tribulação, ele reina por 1000 anos. Quando ele reinar, a democracia e as constituições democráticas cairão. Acabou tudo que é mentira, acabaram as divisões de classes, acabaram as divisões raciais, enfim, acabará tudo que divide
as nações. O Cristo vivo governará e regerá as nações. E ele será absolutamente um governante glorificado, cheio de muito poder e muita glória, porque vencerá por ocasião do Armagedon e, ponto seguinte, ponto consequente, governará por 1000 anos. Veja bem algo interessante. Preste atenção nesta ocasião em que você nos assiste. Lembre-se, a época da graça terminará quando houver o arrebatamento. A Bíblia diz que o evangelho seria pregado a todo mundo e a toda criatura, então viria o fim. Que fim? Que muitos se equivocam pensando ser o fim do mundo. Não. O fim da dispensação da graça. O Espírito Santo ausentou-se da terra, levando à igreja crianças, mortos e vivos em Cristo, os glorificou, os levou. Acabou o tempo da graça. Imediatamente se inaugurará o tempo da grande tribulação. A grande tribulação será o fim? Também não será o fim. Para que o internauta, para que você entenda, não será o fim. Essa onda, esse papo de fim do mundo, ele é muito complexo. Não é agora, nem com o arrebatamento, nem com a grande tribulação, nem com a vinda visível. O sol escurecerá, não dando à lua a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então se verá o Senhor, o Rei Jesus vindo com poder entre as nuvens de anjos, arcanjos, querubins, serafins, a sua igreja arrebatada, volta com ele com poder e grande glória. O milênio, portanto, é um período de 1000 anos mesmo, é um governo milenar mesmo. Então veja, durante a graça muitos foram salvos, muitos foram arrebatados. Durante a grande tribulação, alguns serão salvos, darão a sua própria vida, os mártires cristãos, os 144 mil judeus que serão chacinados, que serão decapitados também terão a sua salvação. Impressionante que durante o milênio não haverá pauta para a salvação. Haverá pauta para uma igreja glorificada, os ministros de Deus, os sacerdotes de Deus, reinando com ele sobre a terra em corpos de glória, em corpos imortais. Isso é uma loucura para aquele que não conhece a Deus. Isso é ininteligível para aquele que não tem a dimensão do que Deus é. Então aí está lá em Zacarias que ele derrubará todo o trono da iniquidade, que ele derrubará todo aquele centro de ídolos e ele reinará e o seu governo será estabelecido com poder e muita glória. Veja bem alguns tópicos fundamentais que eu quero te colocar e que eu estou aqui consultando para que nós entendamos. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. O que significa isso? Serão destituídos da sua pujança, do seu estado de governabilidade. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de toda assoladas. Todas elas serão assoladas. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isaías 60, de 12 a 14. O que é isso? Significa, queridos, que nós teremos, por ocasião do abalar dos poderes, quando cair ou as estrelas caírem do firmamento, o sol e a lua desaparecerão, mas a nova Jerusalém, a cidade santa, o astro de dimensões maravilhosamente pujantes, mais forte que o sol, estará no espaço, estará ocupando os espaços siderais, o primeiro, o segundo e terceiro céu. E na terra nós, em corpos de glória, reinando 1000 anos com Cristo. O que eu entendo com isso? O Senhor dará longevidade a todos aqueles que não conseguiram ser salvos por ocasião do arrebatamento, portanto, em toda a dispensação da graça. O Senhor deu condições para os escolhidos dentro da grande tribulação serem salvos. E no milênio, o Senhor dará longevidade para aqueles que não se renderam na graça, não se renderam na grande tribulação. Contemplem a glória do governo de Cristo, o governo cristão de Cristo por 1000 anos,
e morrer aos 100 anos será morrer muito jovem. Então os ímpios, aqueles que desprezam ao Senhor e que não tiveram vez na graça por ocasião do arrebatamento nem na grande tribulação, estarão vivendo até possivelmente 1000 anos durante o milênio. E o Senhor mostrará a sua glória a todas as nações. Israel, Jerusalém, que agora é capital de Israel, Jerusalém, capital de Israel, era Tel Aviv. Agora com Donald Trump tornou-se Jerusalém. Assinatura lá do Bolsonaro e de outros. Queridos, Jerusalém será a capital mundial do governo global de Jesus Cristo. Adeus ideologia de gênero, adeus mentira, adeus divisão, adeus papo furado, será a verdade reinando para todo sempre. E aí, o próprio Cristo governará, os seus ministros terão corpos de glória, os seus ministros serão imortais, e ele reinará. E lá em Jerusalém, a capital global do mundo, quem será o rei? Quem estará administrando Jerusalém? O rei Davi, é bíblico, está lá em Isaías. Nesse momento, eu quero colocar para você assim. No reinado milenar de Cristo, a sua igreja, anteriormente arrebatada, será sua milícia celestial. Será a sua milícia celestial. Seus ministros atuando e executando as suas ordens sobre a terra. Ela, a igreja, agirá de forma poderosa e os seus componentes em corpos de glória serão realmente aqueles que vão obedecer às prescrições, às determinações desse grande rei, único e absoluto de toda a terra, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, todas as ordens emanadas sobre a terra serão proferidas e a habitação desse povo glorificado será a nova Jerusalém celestial, que estará por sobre a terra, porém a sede do governo milenar estará em Jerusalém terrestre. Estaremos atuando aqui. A qualquer momento podemos ir e voltar em fração de segundos ao nosso condomínio celestial. Será uma interação fantástica. Porém, na terra, a nova Jerusalém será implantada nessa Jerusalém terrestre e o Senhor nos dará capacidade de interagir acima da velocidade da luz. Nesse momento, o Senhor, durante o seu reino milenar, manterá toda a ordem. Não haverá nenhuma criminalidade, pois o que possa pensar em delinquir será interceptado. Qualquer ato criminoso, ele enviará a sua milícia celestial, a igreja, o seu povo, para intervir e impedir qualquer ação contra o próximo. Então ele reinará 1000 anos, sim. O diabo foi preso por 1000 anos. O anticristo, falso profeta e a besta, lançados no grande lago. E aí, fogo e enxofre. E aí, eles não interagirão, o diabo não influenciará a terra durante 1000 anos. Mas a natureza pecaminosa do homem que teve longevidade e que não aceitou Cristo, não se rendeu durante a graça, nem durante a grande tribulação, irão ter que presenciar o reinado de Cristo e de sua igreja durante 1000 anos. Veja bem aqui. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros. Assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Assim será a igreja do Senhor. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai ao seu caminhar e no seu caminhar, e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Essa palavra lanças, no original hebraico, aramaico, ela tem a mesma terminologia de um lançador de míssil de hoje, de um lançador, de uma espécie de arremessador de mísseis. Então a palavra de Deus é extremamente poderosa, como eu te falei de Naum, sobre os carros, sobre os automóveis. O Senhor é maravilhoso. Então, nesse reinado de Cristo milenar,
não haverá nenhuma condição de nenhuma interceptação ímpia, de nenhuma interceptação anticristã, de nenhuma espécie de manifestação comunista. Não. O reino será teocrático, o reino será de justiça, de verdade, e ele, que é o caminho, a verdade e a vida, reinará, e ninguém poderá enfrentá-lo. Diz assim o texto em Daniel 7:27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Deus Altíssimo, os santos do Deus Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Então, queridos, nessa oportunidade eu quero falar o que eu falei lá no início do 6º módulo. Sim, ajudamos a eleger um governo que hoje está caminhando na honestidade, derrubamos o império das trevas, mas esse reino milenar será incomparavelmente melhor. Esse reino de Cristo será glorioso. Algumas pessoas pensam, não, se ele foi crucificado, agora ele será fuzilado. Não, ele vem de corpo e em corpo de glória. Ele virá revestido de toda a majestade, será invencível, ninguém o poderá derrotar. E a sua igreja glorificada também terá corpos de glória, terão os seus santos, os seus separados, corpos de glória. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso aquele que executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Joel 2:11. Já te falamos que a capital terrestre do governo global será Jerusalém terrestre. E nós estaremos também por aqui, todos nós lutando e fazendo prevalecer a vontade de Deus, mas teremos a nossa pátria celestial. No final do milênio, aí sim, os mortos sem Cristo de todas as épocas e os mortos durante o milênio no final, porque no final do milênio haverá uma outra guerra. Esses povos que não herdaram a graça, nem deram a vida por Cristo, eles se irmanarão, eles se colocarão do lado do diabo, que será Satanás solto após o milênio, e ele sairá a seduzir esses povos que se levantarão de novo contra Cristo e seus exércitos, mas a Bíblia diz que a derrota será fragorosa, será gloriosa. E depois, no final de tudo, o juízo final, os mortos de todas as épocas sendo julgados sem Cristo, e aí depois disso sim, do juízo final, a nova Jerusalém desce, ataviada como noiva, e ficará acoplada na nova Jerusalém terrestre, e toda a terra será iluminada pela nova Jerusalém durante o milênio. A glória de Cristo, que já é cheio de iluminação, cheio de glória, iluminará a terra também. Então é impressionante quando nós falamos assim. Eu disse no início que isso só vai ser sentido quando no arrebatamento uma grande catástrofe mundial mudar o mundo, tirará o dinheiro de circulação, será impetrada a marca de compra e venda, e todo mundo que ficar vai querer comprar e vender com a marca. Pobres e ricos, grandes e pequenos serão usufruidores dessa marca. Queridos, que bom é estar com você. Nesta oportunidade eu quero dizer que o milênio é inesgotável, arrebatamento, todos esses itens dariam 5, 6, 7 programas cada um. Porém, nós estamos aqui só para te dizer assim, foi uma honra caminhar com vocês durante esses 8 módulos. Nós voltaremos com novos projetos, mas hoje está tendo um fecho, está terminando a realidade histórica e escatológica global. Com esse tema, com esse módulo, o milênio e a instalação do governo cristão. Jamais haverá anticristãos, jamais haverá perseguição, e o Senhor reinará para sempre, por toda uma eternidade. Que em nome de Jesus, tu sejas abençoado, tua família. Foi uma honra estar com vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.